raciocínio das últimas reuniões anteriores, né? A gente vai ler o roteiro. Quem tiver dúvida vai mandar no chat e a gente vai lendo o roteiro e já tirando as dúvidas. E no final da reunião, a gente habilita o microfone novamente para todos que queiram, né, usar o microfone aí e falar alguma coisa. Então, só para não perder o timbre aqui da reunião, o microfone vai ficar desativado aí de todo mundo. O chat está aberto aqui na minha tela, então assim que vocês escrever alguma coisa no chat aí sobre dúvida, eu já vou lendo e esclarecendo as dúvidas. Então, né, neste domingo agora teremos a segunda vez que faremos a consagração de falange de mestrado nos templos da CGTA que tem estrela candente. Já tem um ano que nós fizemos o roteiro, depois de um ano eu vim ler este roteiro aqui antes da reunião um pouco, né, para relembrar, e ele tem algumas particularidades aqui que vai nos chamar bem a atenção. E ano passado a gente organizou, não está no roteiro, mas a gente organizou e deu super certo, da gente organizar as cortes das próprias falanges. Então os devas ali no templo já tem que correr, separar as lanças, guardar as lanças, principalmente as do templo, para entregar essas lanças para ninfas específicas. De modo que a própria ninfa da falange de consagração, por exemplo, de indumentária de falange, ela esteja com uma lança para ela conduzir os demais da falange de consagração. As próprias ninfas da falange de sacramento conduzem os mestres e ninfas sacramento, e assim por diante. Claro que, infelizmente, né, o volume de gente que a gente está tendo nestes rituais não são suficientes. Então, pode ser que, por exemplo, na falange solar, por exemplo, não tenha 7 ninfas de indumentária para conduzir essa corte. E a corte precisa ter no mínimo 7. Então, estas falanges que não tiver 7, a gente vai precisar da colaboração do pessoal de sublimação. O pessoal de sublimação sobe, fica só um pessoal ali na rampa, dando aquelas palmas, né, os parabéns, e as demais ninfas e mestres descem para o templo para subir novamente com alguma dessas falanges que faltarem gente. Então, de cara aqui, a gente já precisa distribuir devas no templo, organizar de modo que consigamos fazer com que as falanges tenham no mínimo 7 pessoas com lança para conduzir essas cortes. Então vamos lá, às 15 horas, forma-se uma concentração em frente ao templo e os mestres se posicionam de acordo com suas falanges. Falange deste amanhecer, sublimação, consagração, sacramento, cruzado, estrela candente, redenção, anunciação, ascensão, unificação, ressurreição e solar. Aqui fala uma concentração na frente do templo por causa do volume de pessoas. Aqui em Teresópolis a gente sabe que não tem esse volume tanto de pessoas. Então, desde que nós, devas, conseguimos organizar para que não tenha muito barulho no templo, a gente já pode usar o próprio templo. Por exemplo, a falante de sublimação é a primeira, a gente já coloca as ninfas ali em pé, em fila, já a partir ali da entrada da cura. Então já coloca as ninfas ali de sublimação, que elas devem ir até lá na indução, ou mais para lá ainda, que sublimação são muitas pessoas. Terminado sublimação, a gente já pode concentrar o povo da falange de consagração, por exemplo, ali no setor evangélico, na saída ali das ninfas. Porque quando a sublimação sair, que estiver passando, a falange de consagração já entra ali no final da fila e segue até lá na posição ali de frente à cura. De modo que organize para consagração ser a segunda, sacramento a terceira, cruzada a quarta, estrela candente a quinta. Então aqui em Teresópolis podemos pegar aquelas plaquinhas, né, que Claudiano fez para a gente, escrever o nome das falanges e os devas já fica ali, cada um com uma plaquinha organizando o pessoal, colocando em algum lugar e preparando eles para o ritual.
de modo estratégico, né? Cada um verifica aí onde que vai colocar o seu povo, digamos assim. E outra observação, não é necessariamente só a falange de sublimação para completar as outras cortes. Vamos supor que consagração só tenha 6 ninfas, não deu a sétima. Até sublimação subir e descer, a gente trava o ritual. Então a gente pode pegar uma ninfa aqui de solar, por exemplo, pedir para ela subir com consagração, que dá tempo dela subir e descer até solar fazer a sua consagração. Mas se a gente fizer isso, pegar uma ninfa aqui de solar ou ressurreição, o Devas tem que ficar muito esperto. Para quando chegar a vez de ressurreição ou solar, por exemplo, ele não soltar a corte se essa ninfa não voltou ainda. Porque senão a ninfa sobe com consagração e acha ruim que perdeu a vez dela em solar. Então o Devas que pedir alguém aqui para completar de outra falange tem que ficar responsável também de acompanhar até o retorno dessa ninfa para ela passar na falange dela. Item 2. Os mestres de cada falange, do primeiro ao sétimo, se posicionarão à frente, na seguinte ordem: Mestre Sol evangélico, Mestre Sol curador, Mestre Sol sudalho, Mestre Sol arte, Mestre Luz evangélico, curador e etc e tal. No ritual do ano passado, se eu não me engano, a gente teve 2 pessoas que têm essas consagrações antigas, que era a Teresa Formiga e a Irene, que foram as 2 pessoas que tinham essas consagrações mais antigas. Aparecendo alguém dessas consagrações mais antigas, elas vão à frente de todos os outros. Porque lá, quando chegar no momento de anunciar essa pessoa, que essa pessoa vai se apresentar para representante 408, a gente pega essa pessoa mais veterana aí. Não tendo essas, já está em observação, não havendo a presença dos respectivos representantes das falanges acima, os mesmos poderão ser representados por mestres e ninfas indicados pelos trinos ou pelos seus representantes. Geralmente, como o Jurandir, ou seja lá quem estiver representando o trino, não fica acompanhando essa movimentação dos devas. No ano passado eu pedi para os próprios devas verificar ali na fila ali um mais veterano possível e colocar ele para representar. Mas teve alguma falange que eu não lembro qual foi, que depois o Jurandir falou assim: coloca fulano para representar essa falange. Eu fui lá, coloquei o fulano para representar a falange. Então, aprendendo com isso, os devas aí responsáveis, cada um responsável por uma falange dessas aqui, já vai verificar se tem alguém dessas consagrações antigas. Não tendo, ele já convida alguém. Só que ele vai fazer a ressalva. Fala assim, mestre, por enquanto eu vou colocar o senhor para representar a falange. Se mudar daqui até a hora do ritual, eu te aviso. Beleza. Então ele está sabendo que ele está representando a falange, correndo o risco de ter alteração até o momento da corte sair. Bom, os devas, antes da abertura, conduzirão as falanges por interior do templo, pela direita, passando em frente ao Pai Seta Branco, posicionando na ordem da chamada a partir da entrada da cura, que é o que eu falei, né? Como é que é pouca gente, a gente já pode colocar sublimação ali, desde que eles não façam barulho, não fica transitando no tempo. Depois, na sequência, já coloca consagração, sacramento, cruzada, de modo que a fila vai seguindo e o ritual não para. Os trinos triadas, não temos nenhum vivo, ou seus representantes, ocuparão suas caçandras se houver, né? Aqui em Teresópolis não tem caçandra dos trinos, na verdade tem, mas nunca foi usada. Ou se posiciona junto aos devas comandante no radar. Então, geralmente, o representante do trino está ficando ali no radar. No radar do templo deverá estar presente um mestre devas para fazer o registro da falange e das suas representantes, conforme a ordem apresentada acima. Então, lá no radar vai ficar alguém o tempo todo. Os trinos herdeiros, que aqui no caso a gente tem um trino herdeiro, ou seus representantes, as representantes de Quatai 108, mandei uma mensagem para o Jurandir perguntando quantas serão, ele falou de 2 a 3 representantes. Os ajanãs com suas ninfas e 2 samaritanas para servir o vinho aos ajanãs no oráculo da estrela. E 3 mestres devs se posicionam no castelo dos devs, onde vão seguir para a estrela candente.
Aqui no roteiro tá 3 mestres-devas, porque é um número mínimo que a gente precisa lá na estrela. Mas se tiver 10, vai subir 10. Aqui é no mínimo 3, no mínimo 2 samaritanas e assim por diante. Ritual no templo. No radar, o Trino, seu representante, faz uma breve harmonização e solicita aos devas arcanos para emissão e canto. Seguindo aqui um rodízio que eu criei lá atrás, lá no ano passado, para dar oportunidade aí para todo mundo emitir nesses rituais, dessa vez vai ser o Levino. Então o Levino vai abrir o ritual lá embaixo no templo. Então ele vai fazer a emissão e o canto. Aqui no roteiro fala assim, os Devas Arcanos, porque isso aqui foi copiado do Manual dos Devas de 2005. E os Devas Arcanos, na época lá, era Barros e Frois, né? Então tinha vez que tava os dois, tinha vez que não tava nenhum, tinha vez que só tava um. Então o manual ele fala os Devas Arcanos, porque se tivesse os dois emitiriam. Se tivesse só um emitiria. Que pra gente, na realidade atual, se for os Devas Arcanos fazer suas emissões e canto para depois abrir o ritual, nós vamos ficar fazendo emissão e canto até o outro dia. Então, a gente vai adotar o critério de um Devas fazer a emissão e o canto. Em seguida, o Devas que fez a emissão e o canto vai pedir para os demais Devas que estão organizando o ritual para fazer suas emissões em conjunto. Então, o Levino vai fazer emissão e canto, e todos nós depois vamos fazer somente as emissões em conjunto. Terminadas as emissões, após a abertura, o mestre Devas do radar libera os trinos herdeiros, ou seus representantes, representantes com a TAI 108, as Janãs e as ninfas, duas samaritanas, para se dirigirem para a Estrela Candente, juntamente com os Devas. Em seguida, o Devas dá continuidade ao ritual. Convida a falange para se aproximar do radar, cada um no seu devido momento, anunciando apenas o nome da falange e registrando os seus representantes, se houver, os quais cumprimentam o trino aos seus representantes, saindo do templo pelo lado direito do Turigano e seguindo para a Estrela Candente. Então, quem estava no templo do ano passado, né, teve a responsabilidade de organizar a corte aqui, né, as falanges, já verificar quem ia representar essa falange, anotava e levava para o Niceias, que estava lá no radar. E o Niceias, na vez dele, ele anunciava, né? Ah, salve Deus, se aproxima, né? A falange tal, representado pela ninfa tal, pelo mestre tal. Essa pessoa vai cumprimentar o representante do trino e seguir para a Estrela Candente. No percurso do Turigano para a Estrela Candente, um recepcionista ou Devas segue numa distância aproximada de 10 metros até o portão da estrela, com o propósito de afastar cães, outros animais e até pessoas que porventura possam impedir a passagem do ritual. Então, ano passado, se eu não me engano, ficou uns 4 Devas ali que ficavam entre o Turigano e a estrela. Chegava na porta da estrela, o pessoal entrava, o Devas ou a recepção voltava para o Turigano. Não precisa entrar lá para dentro da estrela. É somente até a porta da Estrela Candente, afastando isso aí para que o caminho esteja desobstruído. Ritual na estrela. Ao chegar na estrela, os Devas, as Samaritanas na função de corte, representante 408 e a Janã entra pelo portão dos rituais, que é o portão de baixo. Sobe a rampa do coroamento, que é a rampa que as ninfas sobem ali no dia da estrela candente convencional. E um dos Devas, que esse ponto não devia estar aqui, mas é um dos Devas, os trinos herdeiros ou seus representantes e a representante 408 se desloca até o radar. Então, um Devas, os trinos herdeiros e as representantes 408 vai até o radar. Os outros Devas, juntamente com as Samaritanas, conduzem os Ajanãs para o banco deles ali, naquela faixa vermelha. Em seguida, o Devas convida um Ajanã com sua ninfa, pede para a Samaritana servir sal, perfume e vinho e dá início à incorporação de Paiseta Branca, um hino oficial do amanhecer. Como é que o Sidney já toma essa conta aqui, já faz essa frente, ali não vai precisar de um Devas. Mas o roteiro continua sendo o mesmo. Vai um Devas para o radar, lá no radar vai ficar os trinos herdeiros,
né? O momento dele. É, a representante com a Thaís 108, né? Um Devas ali e tal. Os Ajanãs vão subir a rampa do coroamento e vai descer ali e aguardar nos banquinhos. Um Ajanã já vai, faz o sal, perfume e vinho junto com a ninfa. Hino oficial, incorpora. Após o hino na presença do pai Seta Branca, depois que ele incorporou e terminou o hino, a representante com a Thaís 108 e os trinos ou seus representantes fazem suas emissões e cantos. Então, terminou a incorporação, quem tiver ali no radar ali vai fazer a emissão e o canto, né? Geralmente, por exemplo, vamos supor que seja a Lília com o Jurandir, ou a Lília com o Humberto. Os dois vão fazer as emissões e canto, descem a rampa da faixa vermelha, faz reverência no Pai Seta Branca, e um Devas acompanha até o projetor da representante 408. Então eles vão fazer a emissão e o canto, descer, coroar, subir e seguir lá para o projetor. Havendo uma segunda ou terceira ninfa que vai fazer o rodízio dessa representante 408, eles também precisam fazer suas emissões, mas aqui o ritual pode estar acontecendo. Então, chegou a primeira lá no projetor, vamos supor que sublimação já esteja chegando ali na estrela candente, o ritual pode estar acontecendo. Sublimação faz o coroamento, desce, faz reverência, segue a jornada, enquanto tem outra ninfa e outro mestre emitindo o radar para depois se posicionar lá e fazer a troca da representante 408, não tem problema. As falanges, daí aqui já começa com sublimação, né? Conduzidas pela corte, entra no portão dos rituais, sobe a rampa do coroamento, desce a faixa vermelha, param de frente ao oráculo. Neste momento, o Devas responsável, que está lá no radar, faz um anúncio da falange da seguinte forma: Salve Deus! Chega a parte iniciática da estrela candente, os componentes da falange de sublimação, para concluir a sua jornada nesta consagração. Boa sorte. Anunciou, elas passam em frente ao Pai, todos, né, elas e eles, passam em frente ao oráculo de Pai Seda Branca, faz a reverência, sobe a escada do lado direito do radar, e em frente à representante com a Thaís 108, o representante de cada falange, né, que são aqueles que foram anunciados lá no radar do templo, sobe no degrau do projetor e se apresenta. Por exemplo, primeiro Mestre Luz da falange Ressurreição, ou Mestre Lu, Ninfa Lua da falange Sacramento, enfim, se apresenta. Depois desce, em seguida, por todos os mestres da falange, faz a reverência em frente ao representante. Então, quem vai se apresentar sobe no radarzinho, no projetorzinho, no degrau, se apresenta, desce, faz a reverência e segue viagem. Os demais vão fazendo a reverência e seguindo a viagem. A jornada prossegue passando sobre a cachoeira, em frente a Manhara, em direção à unificação, se houver, e na ponta da lança faz reverência à mãe Iemanjá, saindo pela pirâmide se houver. No caso, a gente não tem pirâmide. Na pirâmide se houver, a gente não tem. Os primeiros mestres representantes da falange aguardam a passagem de todos os componentes, sendo substituído pelos primeiros mestres ou representantes das seguintes falanges. Então, eu acho que aqui mais para baixo vai falar, dá uma olhada, não vai. Então, quando tem pirâmide, quem é o representante ali, a ninfa ou o mestre, esse mais veterano, ele fica lá na pirâmide cumprimentando todo mundo que passa. Aqui no roteiro não ficou essa função, então, bola para frente. No roteiro ficou para as Nitiamas gregas Maia, Maga e Príncipe formar uma ala para aplaudir os mestres até a última passagem. Ano passado fez isso. Só que como a gente precisou fazer o rodízio de ninfas, lá aplaudindo, ficou mais ou menos umas 9 ninfas. Então eles ficaram ali no final da rampa da estrela, aplaudindo o pessoal. Então passou sublimação, elas ficaram ali aplaudindo. Daí veio consagração, elas ficaram lá aplaudindo eles. E assim foi até concluir todos os últimos. Não havendo unificação pirâmide, a corte formada pela Entiama grega Maga e Príncipe formarão
Uma ala no final da rampa após a cachoeira, para aplaudir os mestres e ninfas até a última falange passar, encerrando ali o ritual. Que é o que eu falei. No radar da estrela deverão estar presentes dois mestres devas para fazeres revezarem o anúncio na chegada das falanges e para coordenar os ajanãs. E mais um mestre em frente ao representante 408. Então, os três obrigatórios seriam para essas três funções: um no radar, um com os ajanãs e um lá na representante 408. Como vamos ter mais delas na estrela, pode ficar um no início da rampa, quando os mestres estão chegando ali do templo, um no início da rampa, indicando a rampa que eles têm que subir, que do jeito que é possível acontecer se não tiver ninguém ali, eles vão fazer o coroamento por baixo ali, como se fosse uma estrela candente, e o certo é subir a rampa. Pode ficar um outro mestre lá perto de Mãe Manjá, e pode ficar um lá no final da rampa lá dos aplausos, indicando ali a saída, né? Que a gente sai por aquele outro portãozinho que tem aqui, não pelo portão grande. Então, como vai ter mais devas, vão distribuir todo mundo aí. No portão da unificação, se houver, deverão ficar duas Muraisi, responsáveis pela abertura e fechamento do portão, e duas samaritanas, no mínimo, para servir os mestres no oráculo Pai Seta Branca. Então, uma dúvida que a Stephanie tinha, a regente samaritana aqui de Teresópolis, é se haveria samaritanas lá na rampa servindo vinho. Não, neste ritual só serve o vinho para os ajanãs que vão incorporar ali no oráculo. Em nenhum outro lugar vai ter vinho. Não será servido vinho neste ritual apenas aos ajanãs na incorporação do Pai Seta Branca. Sendo assim, o mestre sacramento ou mestre responsável deve deixar à disposição sal, perfume e o vinho no local próprio em frente ao oráculo. Se possível, no intervalo até a chegada da próxima falange no radar do templo, deve emitir mantras, podendo ser interrompido no momento do registro. Então, se o povo começar a tagarelar demais lá na estrela, alguém puxa um mantra. No momento de anunciar lá a falange, né, que acaba de chegar, que chega a parte iniciática, nesse momento interrompe o hino, fala a frase aqui e continua o hino depois, não tem problema nenhum. As ninfas que vão representar 408 neste ritual poderão pertencer a qualquer falange missionária e serão escaladas pelos trinos ou seus representantes. Então, isso aqui foi uma observação que pediram para colocar, porque se teoricamente a Ponara é somente a coordenadora de um templo, e ali tem o costume de gente falar que só a Ponara que pode representar a 408, que não é verdade. Tanto é que, se isso fosse verdade, não tinha Turigano, né? Porque no Turigano quem representa é Eurici, no Aramê é Eurici, e etc, né? Mas tem sempre um espírito de porco que fala que só a Ponara que pode. Então, já tomamos essa prevenção aqui. Qualquer falange missionária pode representar a 408. Mas para ela estar lá representando 408, ela tem que ser escalada pelo representante do Trino ali no ritual. Os Ajanãs que irão incorporar Pai Seta Branco no Oráculo da Estrela deve ser mestre com cultura de Pai Seta Branca. Isso aqui também tem essa observação. Dúvida aqui no chat. Não precisa ficar um em frente ao oráculo para pedir para o primeiro ou primeira parar em frente ao oráculo e dar o sinal para o Devas fazer no anúncio? Pode. Nós temos muitos Devas aí, né? 5 se escalar aí para a estrela no mínimo. 6, se eu não me engano, né? Então pode sim ficar uma Janã ali, só no caso de confusão ali com Sidney ali, porque senão vai desarmonizar o ritual desnecessariamente. Aí pode sim ficar um Devas ali, pede pro primeiro parar, avisa o Devas do radar e o Devas do radar faz um anúncio. Terminou o anúncio, vida que segue. Vai ter cantora na estrela? Não. Não, porque o hino é exceção aqui, ó. Se possível, não é obrigatório, né? Então não vai ter cantora, não, é voz mesmo. Na última vez o trem herdeiro emitiu. Vai emitir dessa vez? Pois é, nós vamos colocar para emitir, porque aqui fala os trinos herdeiros. Quando foi feito o ritual, eles queriam dizer que os trinos herdeiros era quem conduzia a representante 408. Então, quando foi feito esse manual, lá em 2005,
quem era que ia representar a 468? Era a família, né? Então a família ia com o trino herdeiro. Por exemplo, ia o Raul e a Samaritana, por exemplo, lá, que eu esqueci o nome dela agora, a primeira Samaritana. Então, os trinos herdeiros, na verdade, eram os ninfos, né? Que acompanhava a Vera Lúcia, isso mesmo. Então, os trinos herdeiros eram os ninfos. Então, aqui o roteiro, quando fala trino herdeiro e as representantes de 468, ele queria dizer esse par que ia lá pro projetor, né? Mas como o roteiro fala, os trinos herdeiros e as representantes de 468 emite no radar, a gente vai colocar para emitir. O trino herdeiro vai chegar lá, vai emitir, vai ficar feliz. Depois o MES que estiver acompanhando a representante 408 e a ninfa emitem e vida que segue. Vai emitir todo mundo lá, menos o Devas. O Devas não vai emitir lá na estrela, não, porque aqui nós tiramos o Devas lá. O Devas tem vez, não. Bom, é isso. O roteiro é isso, né? O que a gente tem que ficar bastante esperto mesmo é na formação do templo, em especial para completar as 7 ninfas de cada falange, né? E não fazer com que, por exemplo, se eu pegue uma ninfa de unificação para subir com consagração, eu libere unificação no templo sem essa ninfa ter voltado. Senão a gente vai causar uma desarmonia. Segurar as lanças do templo, né? Quem chegar primeiro já pega essas lanças, guarda lá no castelo, de modo com que distribua essas lanças para realmente falanges necessitadas. Por exemplo, se em redenção eu já tiver 7 ninfas segurando uma lança, eu não preciso que uma oitava ninfa segure. Então é melhor eu pegar essa lança e entregar para uma ninfa de unificação que não tem 7 ainda, por exemplo, segurando lança. Então tem que ficar esperto com essas lanças. E já conversar com o pessoal de sublimação, para ficar um pouco lá na estrela, né, fazendo as palmas, e o outro tanto de gente descer e completar essas falanges que porventura ainda não tiver 7 de cada. O ritual é basicamente esse, né? Então, é, dúvidas aqui no chat teve pouco. Eu vou abrir o microfone então para quem quiser fazer perguntas, lembrando que está sendo gravado. Então, se não quiserem que apareça no YouTube, não liga a câmera, enfim. Mas a voz aqui e tudo mais está sendo gravado e vai ficar no YouTube. Deixa eu habilitar aqui o áudio agora. Tá liberado. Se alguém quiser fazer uso da palavra, é o momento. Só de falar que vai para o YouTube, ninguém quer falar. Bom, então vamos ver aqui a distribuição de serviço, né? Aqui para Teresópolis. Então, como é uma distribuição de serviço só de Teresópolis, eu já vou parar a gravação aqui, porque o YouTube não precisa saber a função de cada um, né?